Cultural veio visitar o ISEC com um tema que eu penso que interessa a esta escola. Aproveitámos o centenário da travessia do Atlântico Sul para trazermos aviões. Obrigada ao professor Mário Flindro, presidente desta escola, deste instituto, que nos recebeu com muita simpatia aqui dentro. Obrigada. Infelizmente, o Dr. Alexandre Alves está doente e não pôde vir, era ele que viria hoje falar um bocadinho sobre esta história dos aviões e da evolução da aviação e sobre a travessia do Atlântico Sul, mas está doente. Mas penso que estará muito bem representado aqui pelo Major Engenheiro José Brigas, que está aqui connosco e que irá substituir o Dr. Alexandre Alves. Não estão aqui para me ouvir certamente, estão aqui para ouvir coisas interessantíssimas, que eu só pelas imagens que eu já vi aqui acho que vai ser uma coisa interessantíssima. Pedia só, muito bem, dizer qualquer coisa, não é? Muito obrigada, eu vou-me já sentar ali. Um pouco atrasados, é evidente que para mim é um gosto e uma honra continuar a contribuir para a divulgação da aeronáutica. A aeronáutica é uma área que não é de todo da nossa especialidade, digamos assim, mas desde a primeira hora e quando desafiaram o ISEC no sentido de termos na zona centro, em Coimbra, um curso de técnicos de manutenção de aeronaves, nós abrimos os braços e criámos as condições para começarmos esta formação, que é uma formação importante. É tão importante que logo na primeira edição desviou 2 alunos dos cursos de licenciatura para integrarem este curso e portanto é uma área que nós gostávamos de ver ainda mais desenvolvida. Gostava de, obviamente, para além de cumprimentar todos os presentes e os que nos estão a ver lá em casa, cumprimentar e dar um abraço amigo ao engenheiro também e major José Brigas, que é uma pessoa que também já é da casa, é nosso parceiro. Sempre que participamos no Air Summit, estamos juntos, fazemos ali uma ligação forte e, portanto, é um gosto. Muito obrigado pela presença e espero que gostem desta intervenção. Obrigado. Quero agradecer também por terem convidado para esta pequena apresentação. Como o professor Mário disse, o Alexandre está doente e eu soube hoje às 11 horas da manhã que iria falar sobre este assunto. Não é um assunto que me seja de todo estranho. Sempre foi a minha vida, foi trabalhar com aviões. Eu estive na Força Aérea 37 anos e, entretanto, acabou o meu contrato com a Força Aérea. Ainda estando na Força Aérea, fiz várias parcerias com a Seven Air, com o qual já trabalho, entre aspas, há 10 anos. Portanto, há 10 anos que tenho a parceria com a Seven Air. Tenho dado muitas formações na área da segurança aeronáutica, nomeadamente Fuel Tank Safety, e uma nova temática que é o EWIS, que é Electrical Wiring Interconnection System, todas as questões de segurança aeronáutica hoje em dia, que resultaram desde o acidente que houve do famoso TWA 800, não sei se vocês ouviram falar, que em 96 do século passado explodiu ao largo da costa americana, tendo falecido todos os ocupantes. E aquilo desenvolveu-se até que se chegou à conclusão que tinha sido o tanque de combustível que tinha explodido devido a um arco voltaico. E é nessa área que nós estamos sempre, ou seja, a aeronáutica tem essa vantagem da evolução. E é isso que nós vamos aqui também tentar passar, ou seja, a evolução da aeronáutica ao longo dos tempos. Okay? Irei fazer aqui uma breve história da aviação, em Portugal. Iremos falar muito, vagamente, da travessia de Sacadura de Cabral e Gago Coutinho, e depois iremos falar um bocadinho sobre a história da Seven Air. Okay? Portanto, desde a antiguidade que nós
a humanidade sempre quis voar. Sempre. Desde sempre que quis voar. Okay? Vocês lembram-se desta lenda, deste mito do Ícaro, okay? Em que fizeram umas asas de penas e de cera. Okay? Mas o primeiro equipamento que apareceu já virado para o voo foi aqui a Piristera, okay? Que foi já criado no século 400 a.C. Já tinha a noção de um jato, ou seja, um jato de ar que fazia com que esta aeronave iria voar, ou seja, parecia uma ave com um jato e iria voar. Também os chineses já olhavam para a aviação, para o voo, através dos papagaios. Okay? Em 559, houve uma experiência que os chineses fizeram, onde estava incluído salvo erro, em 559, onde estava também o filho do imperador e que morreu, através de um conjunto de papagaios, e levaram cerca de 200 pessoas. Não correu bem, claro. Não é? Só mais tarde, nós vamos ver, só a partir de 1910 é que as coisas começam a correr mais ou menos bem. Também na China, a lanterna de Kongming, também por volta de 200 anos antes de Cristo, e depois o primeiro voo, que há muitos manuais que dizem que foi este espanhol muçulmano que efetuou o primeiro voo. Ele teve duas experiências. A primeira experiência foi com uma lona bastante grande e ele lançou-se de uma torre e conseguiu voar. A segunda experiência foi 25 anos mais tarde, em que ele criou uma estrutura, pôs uma série de penas de aves, voou, mas partiu as pernas. Partiu as pernas, conseguiu. Então muita gente considera que foi realmente este senhor, o Abbas Firman, que fez o primeiro voo. Entretanto, nós também, em Portugal, também tivemos os nossos entusiastas pela aeronáutica. João Torto fez uma experiência. Se vocês forem ao Museu do Ar, que está em Sintra, e quando entram do lado direito, relativamente aqui assim, atrás, existe esta imagem lá, que é a imagem do João Torto, uma figura em que o João Torto era um sapateiro que construiu aquelas, são duas asas, aliás, do conjunto de asas, e que lançou-se da Sé de Viseu. Também não teve sorte. Não teve sorte e ficou, como o próprio nome indica, ficou um bocado torto. Okay. Mais tarde apareceu Bartolomeu Gusmão. Okay. Bartolomeu Gusmão influenciou muita gente, não só em Portugal, mas também fora. Bartolomeu Gusmão era um padre que tinha nascido no Brasil e depois veio para Portugal, aquilo ainda era o Império Português, né? Veio para Portugal e apresentou nas cortes, apresentou a passarola. Portanto, a passarola que foi, digamos assim, o início do dirigível. Okay? O dirigível foi buscar muita ideia aqui à passarola. E depois, já o balão a voar, em que nós podemos ver, não se consegue ver muito bem, aqui está um elemento e aqui está outro, que puseram um balão com uma fornalha, com palha, criaram um ar quente e tornaram uma aeronave mais leve que o ar. Hoje em dia nós vamos em aeronaves mais pesadas que o ar, e isto era mais leve que o ar. Portanto, isto foi da antiguidade as primeiras aproximações que houve à aeronáutica. Daquele projeto do Gusmão apareceu o dirigível. Okay? Apareceu o primeiro dirigível em que tinha um motor a hidrogênio e já que conseguia movimentar um gerador elétrico, e esse gerador elétrico fazia mover umas hélices que tinha aqui e movimentava este dirigível baseado muito nos projetos de Bartolomeu Gusmão. Depois, já Charles de Renard e Arthur Krebs, julgo que seja assim que se diga, em 1884 d.C., criaram também já o dirigível que fazia a utilização de equipamento de hidrogênio para tentar, e eles tentaram voar durante algum tempo. É mais tarde que aparece
o Alberto Santos Dumont, que mais à frente iremos falar nele, porque há aqui também uma guerra entre os americanos e os brasileiros para saber quem é que foi o primeiro que voou. Já vamos ver mais à frente. Ele foi o primeiro que voou também com o dirigível nas proximidades de Paris. Deu uma volta da Torre Eiffel, deu uma volta à Torre Eiffel. Depois foi o Zeppelin. O Zeppelin massificou a utilização do Zeppelin utilizando na atividade comercial, ou seja, no transporte de passageiros. E fizeram grandes travessias, deram a volta ao mundo no dirigível, fizeram a primeira travessia do Oceano Atlântico, portanto, fizeram uma bastante na altura, bastante utilizado para a travessia do Atlântico. Fizeram a viagem mais longa, a distância, como eu tinha dito, só que mais tarde aconteceu, em 1937, um grande acidente em Hindenburg, em que morreu toda a gente quando este dirigível embateu numa das torres de ancoragem dos dirigíveis e explodiu. Hidrogênio, como sabemos, é altamente explosivo e toda a gente faleceu naquele acidente e eu ponho ali um ponto de interrogação, não é? Foi o fim? Não foi o fim. Hoje em dia já há mais desenvolvimentos para a utilização do dirigível. Já começamos a ver em alguns eventos dirigíveis a fazer publicidade a algumas marcas, como por exemplo a Pneus, a Michelin e outros do género. Portanto, mas fazendo aqui este parênteses à história normal da aviação, em que também estes também fazem parte, o dirigível também faz parte da aviação, mas foi este parênteses da ideia de quem? De Gusmão, Bartolomeu Gusmão, o nosso querido português. Mais tarde, apareceu o Joseph Montgomery, que fez o primeiro voo com planador. Foi, antecedeu os irmãos Wright e o Santos Dumont. Só que não tinha nenhum meio de propulsão. Hoje em dia, as nossas aeronaves, todas elas movimentam-se com um meio de propulsão. Quer seja um motor de 4 tempos, quer seja um motor de turbina, é com essa máquina que faz com que a aeronave tenha um impulso e crie sustentação. Ele utilizava um planador. Fez alguns voos, também teve azar que partiu uma perna, salvo erro. Não sei qual delas é que foi. Já não me lembro, já li, mas não sei qual é que foi. Mas isto era um planador, aquilo que é os planadores hoje em dia. Tá bem? Os irmãos Wright é que o seu flyer é que fazem o primeiro voo datado. Okay? Eles voam primeiro voam, só que têm e é por isso que há a tal guerrinha entre Santos Dumont ou os irmãos Wright. Quem é que voou primeiro? Eles voaram primeiro, mas tiveram uma máquina que os impulsionou, empurrou a aeronave. Okay? Ou seja, não foi o próprio motor que puxou a aeronave e pôs a aeronave no ar. Eles tiveram um impulso. Apesar de depois, os motores que estão aqui, estas têm aqui 2 hélices, que fez a aeronave andar mais um bocado, mas o impulso inicial foi uma máquina exterior. Dumont já não. Dumont já foi a própria aeronave que se elevou e voou, salvo erro, cerca de 300 metros durante 12 segundos ou 13 segundos. Bom. Ir daqui a Nova Iorque é muito bom. Pronto. E foi basicamente estas duas máquinas que fizeram que a aeronáutica evoluísse e chegasse para a frente. Mas entretanto ia havendo aqui. E isto, como nós sabemos, é preciso o quê? É preciso dinheiro. É preciso dinheiro para as coisas evoluírem. E onde é que o dinheiro havia? Havia dinheiro na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, então, começou-se a olhar para as aeronaves como uma arma. Começou como uma arma, utilizando o quê? Não só no transporte, mas também através do armamento. Criação de armamento. Havia muitas armas, muitas aeronaves que tinham aqui uma metralhadorazita em cima, que mais tarde, já no fim da guerra, já estava sincronizada com a hélice, com as pás, para não abater nas pás, e já conseguia ter uma boa performance, digamos assim. Muitos de vocês também já ouviram falar no Barão Vermelho, que foi um dos grandes asos da Primeira Guerra Mundial, fez bastantes abates de muitos
inimigos. É também, após a Segunda Guerra Mundial, que aparecem aqui os nossos dois compatriotas, o Sacadura Cabral e o Gago Coutinho. Okay? Também já vamos ver mais à frente um bocado. Foram eles que fizeram a travessia do Atlântico Sul há 100 anos. Na Primeira Guerra Mundial também já tínhamos turbinas a jato, só que mesmo após a Segunda Guerra Mundial não conseguiram dar o impulso que o final da Segunda Guerra Mundial depois trouxe às turbinas a jato. A Segunda Guerra Mundial, como vocês podem ver por esta imagem aqui, tinha uma panóplia bastante grande de aeronaves, quer seja de transporte. Perdão, este é muito famoso, o Enola Gay, que largou uma das bombas atómicas no Japão. E depois temos uma série de aeronaves que andavam por aqui a largar umas bombitas, salvo seja, e pela Europa, os países que estavam em guerra naquela altura. Armamento, e foram muito importantes nesta ponte aérea. Vocês devem ter conhecimento que Berlim estava fechado antes da queda do Muro de Berlim. Berlim estava, a parte americana, a parte ocidental, digamos assim, estava cercada pelo Pacto de Varsóvia. E a única maneira de fazer chegar mantimentos à população que estava em Berlim era através da aviação. Vocês conseguem ver aqui? Fazia filas enormes de aeronaves, DC-9 e DC-3, que faziam a ponte aérea. Diariamente, centenas de aeronaves faziam esta ponte aérea. Após a Segunda Guerra Mundial, dá-se então o tal desenvolvimento bastante grande da aeronáutica, onde aparecem já as turbinas a funcionarem pleno. Apesar de que já tínhamos aqui esta pequena aeronave, que não voa, que tinha aqui o Coanda, salvo seja assim que se diz, e em 1910 este projeto. Era um motorzinho que depois mandava ar para trás. Não chegou a voar, nunca chegou a sair de uma maquete. Mais tarde é que aparecem então os tais aviões que hoje em dia vemos aí como sendo mais comuns. O primeiro, em 1947, pós-Guerra Mundial, ainda no final da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, foi batido o recorde da barreira do som. Nunca se tinha batido a barreira do som, não havia aeronaves que conseguiam bater a barreira do som, e esta aeronave foi acoplada a uma daqueles aeronaves idênticas ao Enola Gay e era largado a alta altitude e depois era disparado para atingir a velocidade do som. Em 1957 foi atingida a velocidade máxima, que foi Mach 6.8, salvo ver. O Mach 1 é a velocidade do som, o Mach 2 é 2 vezes a velocidade do som e assim sucessivamente. Portanto, Mach 6.8 era 6,8 vezes a velocidade do som. Essa aeronave atingiu. Depois, na Guerra do Vietnã, foi muito famoso estas duas aeronaves, o F-86 e o MiG-15. Nós ainda chegamos a ter, a Força Aérea Portuguesa chegou a ter até 1981, chegou a ter destas aeronaves F-86. Foram muito famosos na Guerra da Coreia e foram eles muito importantes para o desenvolvimento das turbinas que levaram ao primeiro avião a jato comercial. Foi este, o Comet. O Comet foi muito famoso, era muito silencioso no seu interior, era muito rápido, fazia o transporte comercial com bastante facilidade, até que teve um problema que a maior parte do pessoal que está na engenharia mecânica costuma estudar, que é a concentração de forças. Estas aeronaves tinham um problema. Hoje em dia todos nós vemos as janelas têm formas arredondadas. Isso tem uma causa. Comet. O que é que acontecia nestas aeronaves? As janelas eram quadradas. E tinham, em vez de ter a zona arredondada, tinham aqui cantos. E estes cantos faziam uma concentração de forças. E essa concentração de força fazia com que começavam a rasgar. Caíram salvo erro 3 e depois deixaram de voar. Mas foram muito utilizados. Salvo erro ao fim de 10 anos, por causa da aeronave, quando vai para o ar,
expande, né? Porque a diferença de pressões entre o interior e o exterior, no solo ela tende a contrair. E esta contração e descompressão da aeronave faz com que haja ali um movimento na espera, e nestas janelas que estavam ali, começou a criar essas fissuras até que a aeronave caiu. As aeronaves caíram, três aeronaves. Depois houve uma aeronave muito importante, que foi o 707 da Boeing, que também nós tivemos, quer seja na Força Aérea, também na TAP, e em 1968-69 aparece o avião mais famoso do mundo, o Boeing 737. O avião que mais voou, que mais voos fez, o 737. Depois aparece também, no ano a seguir, em 69, aparece o 747 e o Concorde. O Concorde foi o único avião comercial que batia a barreira do som e fazia Europa e Estados Unidos da América em cerca de 2 horas. Hoje em dia ainda continuamos a ter o 737. Okay? Apesar de termos estes problemas do 737 MAX, quer seja o 8, quer seja o 9, mas eles vão voltar rapidamente. Okay? Em 70 aparece a Airbus. A Airbus só aparece em 70 e é um consórcio entre italianos, ingleses e alemães. E franceses também. Portanto, são esses 4 países que criam a Airbus, que faz um consórcio. E o primeiro aeronave que eles têm é esta, o A300. Foi a primeira aeronave que foi construída neste consórcio. Depois apareceram outros, o A320, o A319, o A310 e o mais famoso deles todos, o A380, que é o maior avião comercial de transporte de passageiros. O A380 cá está, aparece em 2005 e o futuro, vamos ver o que é. Existem alguns projetos, okay? Existem alguns projetos, a Airbus tem este projeto, a Boeing tem este projeto e este é o Boxwing Jet, que é, salvo erro, o consórcio também da Boeing. Portanto, isto é, digamos assim, a evolução constante da aviação ao longo dos tempos. Não é? Tivemos esta evolução já no pós-guerra, não é? Como vocês veem, há uma evolução bastante grande, não só a nível da velocidade, mas também ao nível da capacidade de transporte de passageiros. Hoje em dia, com todas as tecnologias que nós temos, como por exemplo os compósitos, novos materiais que estão a ser descobertos e que estão a ser utilizados na aeronáutica, fazem com que estas aeronaves consigam levar mais passageiros e consigam ser mais rentáveis para as companhias aéreas que as compram. Outra coisa também que vos trouxe aqui foi esta breve história da aviação em Portugal. Já falamos aqui no João Torto, já falamos aqui também no Bartolomeu Gusmão, mas depois temos outras entidades que também tiveram aqui alguma importância na história da aviação de Portugal. Temos o Cipriano Jardim, foi o primeiro português a voar num dirigível. Okay? Portanto, foi o primeiro português a voar num dirigível. O Oscar Blanc foi o primeiro piloto português. Apesar de ele não ter voado em Portugal, mas foi o primeiro piloto, a voar, a ter o brevet português. O primeiro piloto a voar em Portugal foi o Alberto Sanches de Castro, em 1911. Portanto, ainda a aviação estava a dar os primeiros passos. Depois, em 1992, 11 anos depois, Sacadura Cabral e Gago Coutinho. E em 1945, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, aparece a TAP. Aparece a TAP, como veem também tivemos 747, hoje em dia estamos só com Airbus. Temos a 340, a 320, 330, mas basicamente neste slide está a evolução da aviação em Portugal, da história da aviação em Portugal. Mas então falar um bocadinho aqui da travessia de Sacadura Cabral e Gago Coutinho. Não tem muito a acrescentar. Não é? Eles voaram daqui para o Brasil, não é? Temos aqui o mapa, fizeram aqui estas várias escalas e utilizaram duas aeronaves. Utilizaram o Lusitânia e o Santa Cruz. Supostamente, e havia uma terceira aeronave. Supostamente eles deviam chegar lá só com uma aeronave. Mas eles, por acaso muito inteligentes, já sabiam que isto poderia dar asneira e
tinham outra aeronave. Então eles tiveram que estar à espera, salvo erro foi em Cabo Verde, tiveram à espera de uma segunda aeronave de Santa Cruz. Pronto. Será que isto se considera uma travessia com uma só aeronave? Há várias pessoas que dizem que não, mas nós consideramos, nessa portuguesa, sempre consideramos. Okay. Depois, claro, uma grande vantagem que eles tiveram aqui, que isto aqui foi o Gago Coutinho que inventou, foi o sextante com um horizonte artificial. As aeronaves têm uma coisa que é o horizonte artificial, é muito importante para o piloto saber se está no voo normal ou se está de cabeça para baixo, se está de lado, se está a dar uma curva à direita ou à esquerda. Isto é muito importante caso eles estejam dentro de uma nuvem, um nevoeiro. Né? Em 1987, salvo erro, houve um acidente na Força Aérea Portuguesa com as aeronaves A7, em que um dos pilotos vai em formação e eles têm uma prática, ou seja, um procedimento que é, quando vão em formação, entram num banco de nevoeiro, têm vários procedimentos. O que está mais à esquerda ou à direita viram completamente e sobem, e assim vão virando os graus até que o de que vai à frente sobe. Um das que estava nas pontas virou demais e foi contra a montanha. Foi muito mal. Porque ele não teve a olhar para o horizonte artificial. E o horizonte artificial é muito importante. E o Gago Coutinho foi muito importante nesta descoberta. Muito importante esta descoberta, que ao sextante colocou-lhe o horizonte artificial e que dava... basta ter um pêndulo às vezes, não é? Um pêndulo, se nós mexemos, o pêndulo fica sempre para baixo. Portanto, e foi mais ou menos uma coisa dessas que ele criou para o sextante, acoplou ao sextante. O sextante fazia a navegação pelas estrelas e depois tínhamos o pêndulo em que fazia o horizonte artificial. Portanto, isto é basicamente a travessia de Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Agora, se vocês me derem a liberdade de falar um bocadinho sobre a nossa organização, a Seven Air. A Seven Air é uma organização que engloba várias entidades, várias empresas, que, por exemplo, a nossa Seven Air Academy são duas escolas, a Escola de Pilotos e a Escola de Mecânicos, uma escola de técnicos de manutenção de aeronaves. Depois temos também a Seven Air Maintenance, que é a entidade que faz manutenção das aeronaves. Temos os Avionics, que é a entidade que faz a manutenção de equipamentos de aeronaves e eletrónicos. Tudo que seja estes horizontes artificiais, tudo que seja sistemas de navegação, tudo que seja altímetros, velocímetros, o Avionics faz. Depois tem a engenharia, que faz serviços de engenharia para o exterior. O handling, que é tudo que orbita à volta da aeronave, quando a aeronave está no solo, é handling. Desde que quer seja os autocarros, quer seja os carros de abastecimento de combustível, ou de água, ou de alimentação, ou os próprios geradores que se ouve quando nós estamos nas aeronaves. Portanto, tudo isso é feito pelo handling. Isto é o grupo Seven Air, que começou há 33 anos atrás, com aqui a Aeroávia, a Sofinar, a Aerovip, e depois em 2017 criou-se o grupo Seven Air. Em 2018 depois compramos uma parte desta empresa, a EIA, é uma empresa de eletrónica que também tem a parte de metrologia. Nós não compramos a parte da metrologia, era aquela que a gente devia ter comprado. Uma coisa à parte. Não, a metrologia é uma coisa importante na aeronáutica. A metrologia eu digo metrologia que é para não confundir com meteorologia. Porque quando eu digo meteorologia, né, as pessoas às vezes vão logo para a meteorologia e não. E eu criei este hábito de dizer, erradamente, claro, mas eu criei este hábito de dizer meteorologia, que é para dizer que são as ciências que estudam as medidas. E isso é importante na aeronáutica. Porque é preciso ser preciso. Ser preciso. Um trocadilho, mas pronto. Porque temos que saber que uma aeronave tem que saber que está a 10 metros de altura. Não pode estar na dúvida se está a 10, se está a 11 ou se está a 9. Não é? Portanto, tem que ter a certeza de onde é que está. Nós temos, portanto, uma série de serviços. Serviços que vocês ouvem falar aí também da carreira aérea.
vai de Bragança a Portimão, passando por Vila Real, Viseu, Cascais, aliás, Tires e Portimão. Temos também bases em Cabo Verde. Este ano, aliás, este mês, começamos também a operar em Santo Tomé e Príncipe. Temos o Jetstream 32, tem um contrato agora de 3 meses para fazer a travessia entre as ilhas de Santo Tomé e Príncipe. Tivemos, vamos a ver se vamos falar outra vez, uma base na Madeira para fazer a ligação Porto Santo Madeira e depois cá está as bases lá. A nível de aeronaves, temos estas aeronaves todas. Temos o Dornier, o 228, o Jetstream que está em Santo Tomé e Príncipe. Estas são as aeronaves que compramos à Força Aérea Portuguesa, são os Aviocar. E depois temos aqui o Piper que está situado no Algarve para vender experiências como paraquedismo e outras coisas. Pronto. Estes são os nossos cursos: piloto, manutenção, oficial de operações e tripulantes. Aqui nos tripulantes de cabine é uma parceria com outra escola que eu não me lembro agora o nome dessa escola. Temos 22 aeronaves. Isto é um Tecnam bimotor. É aqui onde se dá o salto de piloto de monomotor para bimotor. Temos os 2 simuladores. Temos também, a nível de escolas, temos também um protocolo com São Paulo, com uma escola do Brasil, em que vamos lá fazer exames. Agora também abrimos em Pontessor temos lá um hangar onde estamos a começar a desenvolver algumas ações para fazermos lá uma escola também de técnicos de manutenção aeronáutica. Neste momento temos 520 alunos técnicos de manutenção e 340 pilotos ativos. Várias nacionalidades. Neste momento, nos técnicos, temos brasileiros, cabo-verdianos, nepaleses, ucranianos, 2 ucranianos e é só para já. E depois os pilotos têm também americanos que vêm cá, está mais barato virem cá por vezes nos próprios países. Temos acordos com estas entidades todas. A maior é com a Ryanair. Os nossos alunos, temos vários alunos que estão a trabalhar na Ryanair. Na iFly também. Para já é só. Na Aeroatlântico também temos alguns alunos. As parcerias são estas e as certificações, principalmente a ASA e a ANAC, a nossa autoridade. Os serviços de manutenção. Neste momento, somos certificados para fazer manutenção em tudo que seja motores Tecnam, aeronaves Tecnam e motores Rotax. Mais uma vez. Os tipos de manutenção. Não vos quero estar agora aqui também a martirizar-vos com estas nomenclaturas, mas nós fazemos manutenção a tudo o que é sistemas hidráulicos, sistemas eletrónicos e aeronaves de utilização genérica. Part-M e Part-Cable, ou seja, são certificações, são entidades que nós temos que são responsáveis pela aeronavegabilidade. A aeronavegabilidade quer dizer segurança da aviação. Pronto, e julgo que isto, aqui fazer um bocado de publicidade aqui às vendas, mas nós vendemos estes equipamentos que estão aqui, da Garmin, que dão informação. Isto é o horizonte artificial que vocês estão a ver. Ou seja, ele está a ver aqui a atitude que ele tem com o exterior. Okay? Neste momento está a fazer uma volta à direita. A parte 145 é a manutenção. O handling service, como eu tinha falado, são os tais geradores que dão energia à aeronave. O nosso serviço de venda de bilhetes. E pronto, deixo aqui com os contactos. E se tiverem alguma questão, estou disponível.